Então o tema da mensagem de hoje é sacerdócio de todos os santos. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 1 e 5 diz assim a palavra de Deus: E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu, diga comigo, nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Essa manhã eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre sacerdócio. Tá dando para ouvir legal aí no fundo? Beleza? Gostaria que a gente pudesse falar um pouco sobre sacerdócio, né? E eu quero iniciar falando sobre o sacerdócio quando Deus estabeleceu a criação do mundo lá em Gênesis, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, depois fez os peixes, o mar, a terra. No versículo 26 diz assim que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. E Ele deu uma ordem para o homem: você vai governar a terra, você vai cultivar, você vai guardar a terra, você vai proteger a terra. Ele falou muito sobre o cultivo do solo, muito sobre o cuidado com as coisas da terra. Então o primeiro sacerdócio que Deus estabeleceu na terra foi para Adão e Eva, lá em Gênesis, quando Ele criou todas as coisas. O primeiro sacerdócio que o homem exerceu nessa terra era de cuidar, olhe para mim, era de cuidar da natureza e dos animais. Primeiro sacerdócio. Pastor, o que significa sacerdócio? Vamos entender algumas coisas. Sacerdócio é quando você exerce a sua função para servir a Deus. Então a função no Éden, para Adão e Eva, era servir a Deus cultivando a terra. E olha que interessante, a mesma palavra que é traduzida em culto no grego, no Novo Testamento, fala sobre o mesmo significado de cultivar a terra, lá em Gênesis capítulo 1. Então cultivar significa trabalhar, serviço, que é o mesmo significado de culto. Ou seja, quando nós estamos cultuando a Deus, nós estamos trabalhando para Ele. No momento que você coloca o seu joelho no chão, no momento em que você fala com Deus, no momento em que você se relaciona com Deus, você está cultivando um relacionamento com Ele. Não é mais a terra que nós estamos cultivando, nós estamos cultivando hoje um relacionamento com Deus. E o que significa sacerdócio? O sacerdócio é o meu ofício diante do reino de Deus, quando eu trabalho para Deus. Ou seja, quando eu estou trabalhando para Deus. Existe uma grande diferença, irmãos, entre você trabalhar para Deus e trabalhar para você ou para outras pessoas. Muitas das coisas que nós fazemos achando que nós estamos fazendo para Deus, não é para Deus, é para nós. A maioria das mensagens que se prega aí fora é que você tem que conquistar, que você tem que avançar, que você tem que ganhar. Enquanto Jesus fala assim: aquele que quiser ganhar a sua vida. E enquanto aí fora se prega que nós temos que conquistar, a nossa mensagem de hoje vai ser: nós temos que cultivar um relacionamento com Deus. Sabe por que nós temos que cultivar um relacionamento com Deus? Eu estou ensinando para a igreja sobre sacerdócio, porque a coisa que mais a igreja falha é no relacionamento com Deus. A igreja acerta em muitas coisas, mas no que diz respeito ao relacionamento com Deus, a igreja é fraca. A igreja é fraca. Sabe por que tem muitos fracos hoje? Sabe por que tem muitos desviados? Sabe por que a sua vida muitas vezes é uma montanha russa na presença de Deus? Porque você não consegue cultivar um relacionamento com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente do que aconteça ao teu redor, nada vai destruir ou quebrar o que você está construindo com Deus em relacionamento. As coisas ao redor podem desmoronar, mas olhe para mim, o seu relacionamento com Deus nunca pode desmoronar. Porque o que você tem de mais importante na sua vida hoje é o seu relacionamento com Deus. Se você perder sua casa, se você perder seu carro, se você perder até sua saúde, mas você não perdeu seu relacionamento com Deus, então você ganhou tudo. E sabe qual que é a mentalidade do mundo aí fora? É o contrário. Tem pessoas que perdem um casamento, parece que acabou o mundo. Então Deus já não é tão importante, porque a mulher, o cônjuge ou o parente é mais importante.
Tem pessoas que quando perdem dinheiro, perdem tudo. Quantos milionários ou bilionários não tiraram a própria vida quando perderam um pouco da sua fortuna? Porque não tinham relacionamento com Deus, porque o mais importante era o dinheiro e não Deus. Então eles resolveram tirar a vida do que ver perder dinheiro. Os irmãos estão entendendo nessa manhã? Só estou dando a introdução da mensagem. Hoje a mensagem é forte. Então, o que nós cultivamos menos é o que é mais importante. E eu preguei na quinta-feira sobre prioridade. Quando nós falamos a respeito das coisas de Deus, nós estamos falando de prioridade. E olhe para mim. Antes de você sair lá fora para fazer qualquer coisa, missão, ajudar os pobres, antes de você querer evangelizar, de você querer ser um sacerdote servindo o mundo, você tem que cultivar um relacionamento com Deus. Sabe por quê? Um sacerdote só pode sair lá fora para trabalhar se ele estiver munido de ferramentas. Quando eu falo de ferramentas, eu falo de ferramentas espirituais. Então as pessoas acabam saindo lá fora para querer para querer exercer um ofício, um sacerdócio sem ferramentas. E aí sabe o que acontece? No primeira vez que você vai lutar contra o diabo e é o mundo espiritual, você quebra a cara. Por quê? Porque você não está forte espiritualmente. Os seus músculos espirituais não estão fortalecidos para você enfrentar o mundo espiritual lá fora. E aí vai uma vez para fora, quebra a cara e volta que nem um cachorrinho com o rabinho entre as pernas. Porque as pressões lá fora não são fáceis. E eu falo para os irmãos, vamos de sexta-feira cultivar, vamos de sexta-feira orar, vamos de sexta-feira interceder, vamos se fortalecer espiritualmente. 80% da igreja fica em casa dormindo, ou assistindo qualquer porcaria na televisão ou no WhatsApp. Enquanto que o que deixa você forte, irmãos, olhe para mim. Você pode tomar vitamina, anabolizante, ir na musculação, você pode treinar jiu-jitsu, você pode fazer o que for, irmão. Se você não tiver relacionamento com Deus, você ainda é fraco. E olha que eu já tomei todas essas porcarias aí. Quando eu estou falando de força, irmãos, eu estou falando de uma força sobrenatural. Não é de uma força humana e carnal. Não é na força do nosso braço. Não é com a nossa força. É com a força que vem de Deus. É com o poder que vem de Deus que nós vamos fazer a obra. Os irmãos estão começando a entender? Então, a nossa fraqueza hoje, ela é espiritual. E se nós não começarmos a entender que nós fomos constituídos sacerdotes, e nós precisamos de ferramentas para exercer o nosso sacerdócio, nós vamos sempre quebrar a cara. Por isso que um dia você está na igreja, um dia você está no mundo. Um dia você está bem, você está firmão, está cheio do Espírito Santo. E outro dia você está mais vazio do que um deserto seco. Porque não exerce sacerdócio, não está cultivando o que deve ser cultivado com Deus. As pessoas querem algo da parte de Deus, mas não estão disponíveis a se doar para Deus. O Evangelho nunca é algo vem para mim. O Evangelho é algo para você. Toma, Senhor, é para você, é a minha vida para você. E o que foi ensinado lá fora, e ainda tem uma mentalidade aqui nessa igreja sobre isso, é que o Evangelho tem que vir para mim, o Senhor tem que me abençoar. Afinal de contas, eu estou indo todos os domingos na casa de oração, eu estou comprando uma cesta básica, o Senhor tem que me ajudar. Sabe aquela mentalidade pagã? Quem são os pagãos? Aqueles que não conhecem a Deus. Essa mentalidade é uma mentalidade pagã. Eles ficam preocupados com as coisas palpáveis. Muitas das minhas necessidades, a maioria de vocês nem vai saber. Sabe por quê? Porque antes de ficar gritando aí fora, eu coloco o meu joelhinho lá no quarto da minha casa e falo com Deus da minha necessidade. Antes de eu buscar o médico, antes de eu ir no banco fazer empréstimo, antes de eu buscar um agiota ou qualquer outra solução, eu vou falar com Deus. Porque quem é o dono da minha vida é o Senhor Deus. Mas nós invertemos as ordens. Antes de falar com Deus, nós vamos lá fora, buscamos solução com agiota, solução com uma medicina alternativa, com outras coisas. E depois, falar, Deus, não deu certo lá, e agora? O que eu faço? Deus, agora não bateu muito bem, não encaixou o que eu precisava lá fora. Agora será que o Senhor pode me socorrer? E ainda faz chantagem com Deus. Se o Senhor não me atender, eu não vou mais na igreja. Acho que Deus olha lá de cima e fala, coitado de você. Quem vai perder é você. Está entendendo, irmãos? O que eu quero construir com vocês nessa manhã é um entendimento verdadeiro para você caminhar fortalecido espiritualmente. E não continuar o fracote espiritual que você está sendo.
E sabe por que eu falo de uma fraqueza espiritual? Porque eu conheço a maioria de vocês que estão aqui. E não existe uma constância com Deus, ou um nível elevado. Os irmãos estão assim, ó, descendo lá embaixo, aí depois volta um pouquinho, depois desce lá embaixo de novo. Eu converso com vocês sabem disso a semana toda, a maioria de vocês. Então o que eu quero construir nessa manhã, irmãos, é um entendimento de que todos, diga todos, diga mais uma vez todos, fomos constituídos por Deus como sacerdotes. O sacerdote na antiga aliança, ele tinha o seu trabalho na tenda, no tabernáculo, em algumas funções específicas, né? Os únicos que eram destinados a serem sacerdotes no Antigo Testamento, na antiga aliança, eram os homens que eram chamados de levitas, ou da tribo de Levi. Por quê? Porque eram os únicos que foram zelosos no pé do Monte Sinai e não adoraram o bezerro de ouro. Então Deus escolheu essa tribo para servir a ele no tabernáculo. O ofício dos sacerdotes era em 3 etapas: no pátio, no lugar santo e no santo dos santos. No pátio, era só os levitas da linhagem dos gersonitas que ministravam no pátio. É onde chegavam os bois, ou os cordeiros, ou os animais que tinham que ser limpos, lavados e depois preparados para ser sacrificado no lugar santo. Então tinha o lugar que era feito no pátio. Outro ofício era feito pelos meratitas, que era no lugar santo. Ali tinha o incensário, tinha o pão a mesa da preposição, tinha o pão, tinha todas as coisas que seriam oferecidas a Deus no Santo dos Santos. Então eles faziam o preparo do incenso, do candelabro, tudo para ser oferecido no Santo dos Santos. Mas no lugar do Santo dos Santos, eram só os coatitas da tribo de Levi que entravam. Quando os irmãos lembram que um homem chamado Uzá tocou na arca da aliança e morreu, ele era levita. Ele era uma linhagem da tribo de Levi, um sacerdote. Só que o ofício dele era errado, porque ele era meratita, ele ministrava no lugar santo, e só quem eram os coatitas poderiam tocar no Santo dos Santos e tocar na arca da aliança. Outros não podiam, os gersonitas não podiam, os coatitas, os meratitas não podiam. Então Uzá, ele era da linhagem dos meratitas, de Merate, e ele não podia tocar na arca. Mas quando a arca foi cair, ele, movido por um zelo, ele foi tocar na arca. Deus fulminou ali, Deus mandou, matou Uzá. Então na antiga aliança o sacerdócio era dessa forma, era dividido em 3 formas, em 3 etapas: no pátio, servindo as pessoas que chegavam; no lugar santo, servindo aos sacerdotes que estavam ali auxiliando; e no Santo dos Santos, servindo somente a Deus. No Santo dos Santos era onde tinha o véu do templo, e era o lugar que eles passavam além do véu, onde era oferecido o incensário, onde era oferecido o sangue aspergido no altar, onde era oferecido a propiciação pelos pecados. Era o ofício dos sacerdotes. Mas é interessante que a tribo de Levi, ela tinha aproximadamente 180 mil pessoas. As outras pessoas da tribo de Levi cuidavam de toda a parte externa do tabernáculo, também do cuidado da manutenção do tabernáculo. Deus queria que as cortinas do tabernáculo estivessem limpas. Deus queria que as colunas do tabernáculo estivessem limpas. O chão do templo estivesse limpo. Deus queria que tivesse organização em todas as coisas que eram feitas no tabernáculo. Porque ele dizia que ele era um Deus zeloso e ele não admitia que era feito de qualquer forma. Em Êxodo capítulo 39, no versículo 40, Moisés está expressando ali que Deus se agradou do povo ter feito conforme tudo ele tinha ordenado. Sabe o que Deus se agrada de um sacerdócio? Quando a gente faz as coisas de acordo conforme tudo ele nos ordena para fazer. E qual que é a ordenação de Deus para nós hoje, no novo sacerdócio, ou no sacerdócio de todos os santos? A ordenança de Deus para nós está no Nova Aliança, nos 4 evangelhos e em toda a escritura no Novo Testamento. Ali estão as ordenanças para mim e para você como sacerdotes da Nova Aliança. Mas deixa eu avançar com vocês aqui no entendimento. Os cristãos, como sacerdotes de Deus, devem oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Nós não oferecemos sacrifício pelos pecados, porque o sacrifício de Jesus é o único que traz perdão pelos pecados. Mas o sacerdócio dos cristãos da Nova Aliança, envolvem sacrifícios. Também vós mesmos, como pedras vivas que vivem, sois edificado casa espiritual,
para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2, no versículo 5. Vamos entender algumas coisas aqui. Versículo 4. Pedro capítulo 2, versículo 4. 1 Pedro está no finalzinho da Bíblia aqui, um pouquinho antes de 1 João e Apocalipse. Quem achou, diga amém. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras. Diga assim: eu sou uma pedra viva. E ele prossegue dizendo: na edificação de uma casa espiritual, para serem um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, quantos creem em Jesus, diga amém. Esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Mas vocês, diga eu, sou uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então os irmãos estão entendendo que nós, como sacerdotes, fomos escolhidos por Deus para sermos uma pedra viva. Vou dar um exemplo para vocês o que é uma pedra viva. Dá uma olhada para esse tijolinho aqui, ó. Para esse tijolo de cima ser apoiado e continuar construindo esse prédio, precisou desse tijolo aqui embaixo, desse tijolo. Cada um de nós é um tijolinho desse, ou uma pedra dessa. Os irmãos estão entendendo? Quem está comigo aqui, diga amém. Então os irmãos são uma pedra viva, para que o Senhor Deus possa construir a casa espiritual, para que Ele possa habitar entre nós. Quantos de verdade desejam que Deus habite entre nós? Então juntos, como pedras vivas, nós nos tornamos uma casa onde Deus habita. No mesmo lugar do tabernáculo, onde Deus habitava no Santo dos Santos, e eles ofereciam sacrifícios para Ele, como sacerdotes. Hoje, nós nos reunimos como igreja, somos pedras vivas, nos tornamos casas espirituais. E no momento do louvor e da adoração, no momento que nós oramos, nós estamos também oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Os irmãos estão entendendo que é muito mais profundo do que um cultinho que a gente acha que vai na igreja. Ah, vou mais uma vez na igreja. Ah, vou mais um cultinho lá na casa de oração. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um lugar onde Deus deseja habitar entre nós, e no lugar onde Ele recebe o nosso sacrifício. Nós não vamos cortar a cabeça de um boi e oferecer o sangue do boi. Nós não vamos cortar a cabeça de um cordeiro e oferecer o sangue dele no altar. Hoje, nós vamos cortar, sabe o que? Todo vínculo com o pecado, e oferecer uma vida santa, reta e agradável a Deus. Esse é o nosso verdadeiro sacrifício. É quando as nossas palavras são agradáveis a Deus. É quando o nosso coração está cheio de amor, e a gente libera amor através das palavras para Deus. Os irmãos estão começando a entender o que é sacerdócio para Deus? É muito mais profundo do que a gente está entendendo. Porque assim, ó, na medida do seu entendimento sobre sacerdócio, também vai ser a medida em que você vai prestar o seu ofício a Deus. Vai ser a medida também que você vai conseguir cultivar o seu relacionamento com Deus. Se você entende que você foi chamado por Deus, e você tem uma função para cumprir, então quanto mais você entender isso, mais você vai estar disponível para trabalhar,
mais a sua vida vai ser uma constância na presença de Deus, e muito mais, o seu sacerdócio vai ser aceito e eficaz diante de Deus. Como eu li aqui para vocês, no meu esboço, nós não vamos oferecer sacrifício pelos pecados, porque o sacrifício pelos pecados é o sangue de Jesus. Ele ofereceu de uma vez por todas na cruz um sacrifício único por nós. Mas o nosso sacrifício hoje vai ser se abster do pecado. Ou o momento que nós nos sujarmos na lama do pecado, a gente poder se lavar no sangue do Cordeiro. Sabe como que eu enxergo um sacerdote santo? Como eu disse na quinta-feira, eu vou repetir hoje. Um sacerdote santo, ou um sacerdócio real, não é aquele sacerdote que nunca se manchou no pecado. É aquele sacerdote que, se um dia ele se manchar no pecado, ele vai correr lá no sangue de Jesus e vai estar disponível a ser lavado de novo para ficar limpo do pecado. Os irmãos estão entendendo? Então, se nós cometermos algum pecado, diga assim: Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós cometermos um pecado e nós chegarmos diante de Deus com sinceridade e humildade e falar: Senhor, eu pequei, me perdoa, me limpa, me lava, automaticamente o sangue de Jesus vai te limpar e vai purificar você de novo, para que você possa se apresentar diante de Deus como um sacerdote santo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então nós temos que começar agora a construir isso no nosso coração. Essa palavra que eu estou semeando em vocês, ela precisa ser praticada. Não adianta eu colocar uma palavra aqui e ela virar uma filosofia na sua vida. Você fala: é legal o que o pastor falou, mas isso não se tornar uma prática. Senão é somente uma palavra que eu joguei ao vento. Então abra o teu coração aí, porque eu quero ensinar algumas coisas para vocês. Amém? Em nome de Jesus. A definição talvez mais graciosa sobre sacerdócio é essa daqui, ó. Sacerdócio é a contínua dedicação da vida. Ou seja, é quando nós dedicamos continuamente a nossa vida a Deus. Será que dá para entender? Sacerdócio é quando eu dedico toda a minha vida a Deus. A partir do entendimento que eu tenho de Jesus, ou seja, eu fui iluminado pela verdade, eu fui esclarecido sobre a verdade, né? Eu fui perdoado pelos meus pecados, lavado da minha iniquidade, e agora eu tenho o entendimento de quem é Deus. A partir desse momento, eu começo a dedicar toda a minha vida a Deus. Isso é sacerdote. Sacerdócio não é somente aos domingos de manhã ou à noite. Sacerdócio não é somente a sexta-feira ou somente a terça-feira que a gente vai para a rua. Sacerdócio é uma vida continuamente dedicada a Deus. Isso é sacerdócio. É dedicação a Deus. Sabe quando vai ser o sacerdócio mais lindo que você vai exercer para Deus? Sabe qual vai ser o ápice do seu sacerdócio diante de Deus? Sabe qual vai ser o momento em que Deus mais vai se agradar do seu sacerdócio? Muitas das vezes vai ser num momento em que não tem ninguém ao seu redor. Olhe para mim. Vai ser num momento em que não tem ninguém ao seu redor, ninguém está te olhando, ninguém está te vendo. Mas naquele momento em que o diabo quiser manchar o seu sacerdócio, em que o diabo quiser manchar a sua vida com Deus, vai ser esse momento que você vai exercer o sacerdócio mais lindo da sua vida. Você vai dizer não ao diabo, você vai dizer não ao pecado, e você vai continuar na pureza, dedicando sua vida a Deus, mesmo que ninguém esteja olhando para você. Vai ser o momento em que você vai mais agradar a Deus, que diante dos irmãos aqui fica fácil, eu estar bonito, né? Eu estar bem vestido, com a calça do Zezé de Camargo, corte do cabelo lá no barbershop, estou bem apresentável. Mas diante de vocês eu posso estar bem apresentável, e por dentro aqui eu posso estar tudo sujo, cheio de pecado. Os irmãos estão entendendo? Mas o que vai definir para Deus não é se eu estou com a calça do Luan Santana ou com a camiseta do X-Mange. É se verdadeiramente o meu coração ele está limpo e disponível para Deus fazer o que Ele quer fazer na minha vida. A aparência externa para Deus não importa, de verdade. Lógico, também você não vai vir para o culto pelado, né? Vai vir vestido legal. Mas para Deus não importa se eu estou de terno e gravata, se eu estou de camiseta, se eu estou de shorts. Para Deus importa se o meu coração está sendo dedicado a Ele.
Nós estamos falando de dedicar uma vida a Deus. Nós não estamos falando do estereotipo externo. Quem olha para o estereotipo externo somos eu e você. Deus olha o coração. Deus olha o que tem aqui dentro. Deus está se importando com o que tem aqui. Porque do coração procedem as fontes de vida. Diga assim, do coração procedem as fontes de vida. Sabe de qual coração procedem as fontes de vida? Do novo coração regenerado pelo Espírito Santo. Porque o velho coração de pedra, Jesus chama esse coração de pedra, ele é enganoso. O nosso coração, quando ele está movido pela carne e não pelo Espírito, ele é um coração enganoso. Mas quando o nosso coração regenerado, movido pelo Espírito Santo, está em pauta, está em atuação, então certamente nós estaremos sendo bem direcionados. Nós estaremos dedicando toda a nossa vida ao Senhor. Muitas das vezes que o pecado bater à nossa porta, o que vai definir se nós vamos abrir a porta para o pecado ou não, é o que nós estamos cultivando ou dedicando de relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu amo a Ele. Quanto mais eu amo a Deus, menos eu peco. Sim ou não? Sim ou não? Eu já falei para os irmãos, mas eu vou repetir. A motivação de você não pecar não é porque a pessoa vai ver, não é porque o cônjuge vai saber, não é porque o pastor vai saber, não é porque você deve uma satisfação para o seu pai ou para sua mãe. A motivação da gente não cair no pecado é porque a gente ama a Deus de verdade e a gente não quer desagradar a Deus. Quem ama a sua esposa, o seu marido, a sua mulher, diga amém. Eu costumo pregar nos casamentos, eu aprendi isso no meu casamento, que nós não estamos num relacionamento para sermos felizes. Nós estamos num relacionamento para fazer o nosso cônjuge feliz. Então vamos entender uma coisa. Vou falar de relacionamento com o cônjuge e relacionamento com Deus. Quando eu estou num relacionamento, se eu quiser estar nesse relacionamento para mim ser feliz, então eu vou ser egoísta. Porque eu vou fazer com que todas as coisas ao meu redor no nosso relacionamento me beneficiem somente a mim. Sim ou não? Beneficiem somente o que eu quero. E se o meu cônjuge também fizer isso, a gente vai sempre entrar em atrito e nunca vai chegar num acordo em comum. Porém, se eu estou num relacionamento para fazer o meu cônjuge feliz, eu vou me abdicar de algumas coisas e ela também. E a gente vai conseguir ser feliz completando um ao outro, amém? A gente consegue completar um ao outro quando eu digo não para algumas coisas, quando ela diz não. Então se você nega o seu eu muitas vezes para satisfazer o seu cônjuge, você vai estar alcançando o objetivo também de ser feliz. Por quê? Se eu sei que a minha mulher não gosta que eu faça algumas coisas e eu vou fazer isso daí, então eu estou cultivando uma contenda e não um momento de relacionamento agradável ou de amor. Então se eu sei que ela não gosta que eu faça aquilo, ela sabe que eu não gosto que ela faça algumas coisas, a gente vai deixar de fazer para manter um relacionamento feliz, sim ou não? Quando eu cultivo a felicidade da minha esposa e ela cultiva a minha felicidade, automaticamente eu também vou alcançar a felicidade. Porque a felicidade não é satisfazer o meu ego. A felicidade é viver em paz e harmonia com a pessoa que está do meu lado, sim ou não? Isso é um relacionamento que nós cultivamos com o cônjuge. Porém com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. No momento que você está com uma enfermidade, você queria que Deus te deixasse na enfermidade ou que Deus te curasse? No momento que você está com algum problema, você quer que Deus deixe você quebrar a cara ou você gostaria que Deus te ajudasse? Do mesmo jeito que você também quer que Deus faça algo para você, Deus também deseja que você faça algo para Ele. Deus também deseja que eu e você vivamos em obediência a Ele. Deus também deseja que nós vivamos uma vida santa a Ele. O maior jeito de você demonstrar amor por Deus não é falando, não é cantando, não é fazendo nada. O maior jeito de você demonstrar amor por Deus é vivendo longe do pecado e obedecendo a Ele. Isso aqui é o beabá do Evangelho, os primeiros passinhos do Evangelho. Amar a Deus significa obedecer. E aí a minha definição de sacerdócio, assim como era na antiga aliança, assim como era lá no Éden, assim também nós temos que ser hoje, na nova aliança.
no sacerdócio de todos os santos, nós temos que cultivar um relacionamento com Deus diariamente. Nós lembramos todos os dias de olhar nosso e-mail, de olhar o WhatsApp. Nós lembramos todos os dias de fazer as tarefas diárias da casa, o nosso trabalho, para os homens e mulheres que trabalham. Nós lembramos todos os dias de fazer todas as coisas. Mas o principal, muitas vezes nós acabamos esquecendo, que é cultivar um relacionamento com Deus. Então eu deixo de cultivar um relacionamento com Deus, e sendo que esse é o mais importante trabalho do meu dia. É o mais importante. Numa cultura sobre dedicação ao seu Deus, comparado com as outras religiões, o cristão é o mais relaxado com o seu Deus. Eu já disse isso em outras pregações. Mas a nossa dedicação a Deus, mediante os budistas, mediante o pessoal que acha que serve a Deus no Sechonoye, no islamismo, nós ficamos no chinelo para eles. Sabe quantas horas um budista ora por dia? A Buda? 10 horas por dia. Sabe quanto tempo um islamista se dedica a Allah em oração? 3 vezes por dia, 2 horas. 6 horas por dia. Tem religiões que colocam o cristianismo, colocam os sacerdotes cristãos no bolso em dedicação ao seu Deus. Sabe aquelas devoção que a pessoa sai lá da cidade deles com uma cruz e vai lá para Bom Jesus de Pirapora, Aparecida? No entendimento que eles têm sobre relacionamento com Deus, a dedicação deles, ou aquele sacrifício para eles, é o que está valendo, é o que eles alcançaram no entendimento. Eu não julgo eles pelo entendimento que eles têm. Mas será que algum de nós teria essa dedicação com o Deus verdadeiro? Enquanto eles estão idolatrando um pedaço de gesso, ou de pau, ou de barro, ou de bronze, enquanto eles estão cultuando um Deus que não existe, eu e você estamos cultuando o Deus verdadeiro. Mas nós, infelizmente, somos os que menos dedicam sua vida ao seu Deus. E felizmente nós somos os que servem o Deus verdadeiro. Que tipo de sacerdócio nós estamos oferecendo a Deus? Porque um sacerdócio que não exerce um ofício é um sacerdócio que não existe. Você tem a função, mas você não exerce. É a mesma coisa que uma pessoa que trabalha com câmera. Ela tem ali a câmera, mas ela não liga e não sai filmando. Ou seja, não vai ter filmagem nunca. Então, se nós não aprendemos a exercer o nosso sacerdócio de verdade, nós não vamos cultivar nada com Deus. Nós vamos continuar sendo aqueles cristãos que sentam de domingo a domingo, de quinta a quinta nas cadeiras das igrejas, e vamos continuar naquela mesma vida como levávamos antes. Diga assim comigo: Deus requer algo mais da minha parte. Agora eu quero começar a ensinar algo mais profundo para vocês. O Anderson Bonfim é um homem que fala muito sobre sacerdócio. Algumas coisas que eu estou comunicando com vocês aqui, eu peguei de uma mensagem do Anderson Bonfim. E ele falou uma frase bem interessante. Os sacerdotes da nova aliança compreendem que não tem uma vida que pertence a eles. Ou seja, a sua vida só existe se eles a dedicam integralmente a Deus. Esses sacerdotes possuem autoridade sobre a criação de Deus e têm o ofício de proteger e guardar a terra. Não existe autoridade espiritual sem um serviço espiritual. E não há serviço espiritual sem uma visão espiritual. Então ele diz assim: eu vejo, logo sirvo. Eu tenho autoridade espiritual para atuar sobre aquilo que eu sirvo, porque eu vejo. Olhe para mim por um instante. Parece complexo, mas não é. Deixa eu desfazer esse quebra-cabeça aqui. O sacerdote da nova aliança, ele entende que a vida dele não pertence mais a ele. Quantos foram comprados pelo sangue de Jesus? Então a nossa vida, a sua vida pertence a Jesus, não pertence a você. Porque se pertencer a minha vida pertencer a mim, eu vou fazer o que eu quero. Mas se a minha vida pertence a Jesus, eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. E aí ele começa a falar
que somente a nossa vida faz sentido, ou seja, ela só tem razão de existir se nós dedicamos a nossa vida totalmente a Deus. Porque Deus nos deu autoridade para exercer, Deus nos deu o ofício de exercer autoridade sobre toda a criação. Lembra que eu falei lá em Gênesis? Que o homem foi destinado para cultivar a terra, para guardar a natureza, para criar os animais e todas as coisas. Nós ainda temos esse ofício. Quando nós cuidamos da natureza, quando nós estamos cuidando do planeta, nós ainda estamos exercendo o nosso ofício que foi estabelecido lá no Éden. Porque depois do pecado, entre aspas, o homem tinha que perdido esse ofício. Mas depois em Cristo, esse sacerdócio é resgatado de novo. Quem está em Cristo Jesus aí? Então nós também temos a função de cuidar da natureza. Nós temos a função de cuidar da terra. Nós ainda temos essa função. Só que a nossa função vai além também de só cuidar da terra. Eu vou ensinar algumas funções que nós temos muito específicas e muito importantes. Só que o Anderson Bonfim, no entendimento que ele tem sobre sacerdócio, ele fala assim que não existe autoridade espiritual sem um serviço espiritual. E não existe um serviço espiritual sem uma visão espiritual. Ou seja, através da palavra de Deus, nós recebemos de Deus a revelação de uma visão espiritual para nos movermos mediante o nosso sacerdócio. Ou seja, a palavra de Deus vai abrir os nossos olhos, a nossa visão espiritual, para que a gente possa começar a exercer o nosso serviço espiritual. Dá para entender? Tá legal? Então assim, ó, onde vai ser a nossa visão espiritual? Não vai vir aqui um Shazam, um xamã, ou uma bola de cristal e vai se abrir assim, agora eu tive uma visão espiritual. A nossa visão espiritual é a palavra de Deus. Então o Novo Testamento vai nos dar uma visão espiritual para exercermos um serviço espiritual, a fim de que nós tenhamos uma autoridade espiritual. Os irmãos estão entendendo? Lembra quando eu falei para vocês que eu ia começar a avançar em alguns assuntos a respeito do reino de Deus e sacerdócio, para que a gente possa ter uma mentalidade que nos faça ser eficaz e não improdutivos? Então eu estou começando a construir com vocês algo que parece complexo, mas se você atentar os seus ouvidos não é complexo. Então vamos lá, a palavra de Deus vai nos ensinar como nós devemos trabalhar no reino de Deus, sim ou não? Eu vou fazer um paradoxo do tabernáculo e o nosso ofício nos dias de hoje. Eu já preguei esse ofício aqui, mas eu vou recapitular para alguns que não conhecem. Então a palavra de Deus, ela nos vai dar uma visão espiritual, porque a palavra de Deus, ela é espiritual. Diga assim, a palavra de Deus, ela é totalmente espiritual. A visão que nós vamos ter espiritualmente para nos movermos em serviço espiritual está na palavra. Então nós vamos ler as escrituras, ela vai nos dar um direcionamento. O direcionamento que nós vamos receber, nós vamos começar a trabalhar para Deus. E a partir desse momento que nós começamos a trabalhar para Deus, olhe para mim, é importante agora. Nós começamos a trabalhar para Deus naquele serviço espiritual. Aí nós recebemos de Deus uma autoridade espiritual para que nós possamos exercer esse ofício com muita excelência e qualidade. Os irmãos estão entendendo? Então, o nosso trabalho para Deus só vai ser produtivo. O nosso sacerdócio só vai ter relevância se nós tivermos a direção da palavra de Deus, começarmos a nos mover nesse serviço, ou seja, fazer alguma coisa, sair do banquinho aí, ó, e começar a trabalhar. E a partir desse momento que você começa a exercer o serviço espiritual, você começa a receber de Deus. Deus delega para mim e para você uma autoridade espiritual. Ou seja, Deus vai te dar uma autoridade no mundo espiritual para que você possa ganhar muitas almas e cuidar muito delas. Deus vai te dar uma autoridade no mundo espiritual que você não vai mais precisar ouvir eu falando para você aqui, que você tem que se conectar com o mundo espiritual para exercer o seu sacerdócio a Deus, porque automaticamente você vai ser movido para isso. Então nós começamos a ter um exercício prático sobre esse serviço espiritual, para que a gente possa começar a receber a autoridade espiritual. Sabe, muitas das vezes porque você não consegue prevalecer no seu serviço espiritual, ou melhor, na sua autoridade espiritual, porque você não está disposto a se mover no serviço espiritual. Ou seja, o seu trabalho vai gerar para você uma capacitação espiritual para que você possa se mover dessa forma. Quantos estão entendendo? Diga amém. Abre a sua Bíblia comigo bem rapidinho lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogado para lá e para cá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens,
que induzem ao erro. Antes, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Pois dele todo o corpo, diga assim, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Os irmãos estão entendendo que para que o corpo cresça, para que a gente possa continuar crescendo, ou seja, sendo edificado no reino de Deus, cada um tem que realizar a sua parte, sim ou não? Quem deseja realizar a sua função para Deus? Se você deixa de realizar a sua função para Deus, você fica como um pedaço faltando, tá entendendo? Tipo assim, imagina uma corrente de um monte de gente, que nem a gente faz no Vale do Ribeira. Dá a cesta básica para um, ele dá para o outro, até chegar naquele lugar. Se uma pessoa fica faltando na corrente, uma pessoa vai ter que dar 1 ou 2 passos a mais para levar a cesta básica, sim ou não? Essa pessoa vai cansar um pouco mais do que as outras, porque a outra pessoa que estava naquele lugar para realizar aquela função, ela não estava, e ela vai sobrecarregar o corpo quando ela não realiza a função dela. Os irmãos estão entendendo? Então, o nosso serviço espiritual é para ser exercido por todos, para que não haja sobrepeso sobre minha vida, o Jonas, o Neto, o André, o Renatinho, para que não haja sobrepeso sobre outros irmãos que estão trabalhando. Você também tem que realizar a sua função. O corpo só vai crescer quando cada um exercer o seu trabalho, o seu serviço. E é interessante que nós temos muitos serviços. Olhe para mim por um instante. Nós temos muitos serviços. Nós vamos falar de 3 etapas: do pátio, do Santo dos Santos, do Santo Lugar e do Santo dos Santos. Eu vou conjecturar no Novo Testamento, no mundo, na igreja e no lugar santo, no Santo dos Santos, que é o momento que nós nos relacionamos com Deus. Lá em 1 Pedro ainda, capítulo 2, no versículo de número 5, eu já li para vocês, pode deixar que eu leio aqui. Ele fala assim, que nós estamos nos tornando casa espiritual para sermos sacerdócio santo. O nosso sacerdócio santo é formado para que a gente possa oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. O nosso sacrifício espiritual, olhe para mim, igreja, vai entrar em algumas etapas de mundo espiritual. Olhe para mim. Para algumas pessoas isso aqui é novidade, para outras pessoas já ouviram falar sobre isso. Quando eu falo de sacrifício espiritual aceitável a Deus, é quando em oração eu acesso o mundo espiritual, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu acesso o mundo espiritual em oração e libero no mundo espiritual a adoração. Entenderam? Eu libero a adoração em canções, em palavras, em gestos, em posicionamento, prostrado diante do Senhor, levantando as minhas mãos. Eu acesso o mundo espiritual em oração, para que Deus receba a minha adoração. Sacrifícios espirituais. Eu posso cantar, mas eu posso só dizer palavras. Ou eu posso não dizer palavra nenhuma, mas o meu coração está liberando sacrifícios espirituais para Deus. Os irmãos estão entendendo? Então uma das formas de nós exercermos o nosso sacerdócio é a Deus. Pode ser aqui na igreja, pode ser lá na sua casa, pode ser lá numa outra reunião que você reúne. Quando você está reunido ali para oferecer algo para Deus, você tem que acessar o mundo espiritual em oração. Quantos acessam o mundo espiritual aí, de verdade? Só que tem outras funções de sacrifícios espirituais. A gente acessa o mundo espiritual também para liberar intercessão sobre as pessoas, sobre algumas situações, sobre as nações, para que se cumpra propósito. Ou seja, a nossa intercessão no mundo espiritual vai liberar o destino das pessoas, para que Deus possa cumprir o propósito dele na vida delas. Quantos estão entendendo? Diga amém. Um outro momento que eu ofereço sacrifício espiritual é quando eu entro em guerra no mundo espiritual a favor dos santos. Ou seja, a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra potestades, principados, hostes espirituais da maldade e príncipe desse mundo tenebroso. A nossa guerra espiritual, a gente tem que acessar o mundo espiritual em oração. E também em oração combater o mundo espiritual. E isso para Deus também é um sacrifício. Porque nós estamos sacrificando espiritualmente, com as armas que Ele nos deu, espirituais, a fim de que o mal não prevaleça contra a vida das pessoas.
Ou seja, eu estou me sacrificando em prol das pessoas. Quem estava aqui sexta-feira, diga amém. As pessoas que estavam aqui sexta-feira estavam entrando no mundo espiritual em guerra por causa da sua vida. Você estava sendo coberto espiritualmente, protegido espiritualmente, porque tinha pessoas orando por você na sexta-feira aqui. Nós estávamos oferecendo sacrifícios espirituais, pedindo para Deus guardar você das potestades, principados, do mal, para que a sua família fosse abençoada, para que os seus filhos fossem abençoados. Então nós estamos oferecendo sacrifício agradável a Deus, intercedendo pelos santos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós também acessamos uma realidade espiritual que para mim é a mais importante, quando nós estamos em intimidade com o Pai, quando nós falamos com Deus. Aí já não é o momento de interceder pelas pessoas, aí já não é o momento só de cantar, aí é o momento de falar com o Pai. E como eu já disse para você, existe uma grande diferença entre você falar com o Pai e falar de você para o Pai. Pai, eu preciso de um carro. Pai, eu preciso de uma bênção. Pai, eu preciso de um milagre. Pai, eu preciso... Isso daí é falar da sua necessidade para o Pai. Mas falar com o Pai é diferente. A esposa só fala com o marido quando ela quer o cartão de crédito, sim ou não? Não vai falar sim aí que o bicho pega lá em casa. A esposa só fala com o marido quando ela quer o dinheiro dele, sim ou não? A esposa fala com o marido quando ela quer um carinho, quando ela quer que os dois estejam mais próximos. Ela fala com o marido e vice-versa para agradar o marido. Então assim, a nossa comunhão, marido e mulher, é muito parecido com a nossa comunhão entre filho e Deus. Estão entendendo? Não tem aquele momento que seu filho vem, você dá um abraço, você beija seu filho, você fala, filho, te amo. E o filho também fala, pai, te amo. Né, e tal, aquele relacionamento legal. É assim que Deus quer se relacionar com a gente, em intimidade. No momento que você não abre a boca para pedir nada para Deus, você fala, pai, eu te amo. Eu amo demais o Senhor. O Senhor é o dono da minha vida. Sabe, se eu estou pisando na bola, se eu estou errando em algumas coisas, me ajuda a alinhar para mim exercer o meu sacerdócio como eu devo. Falar não da sua necessidade para Deus, mas falar com Deus, abrir o seu coração para Deus. Isso é de extrema importância para mim e para você. Porém, tem um outro sacerdócio que é exercido entre os santos. Fala da nossa edificação como casa espiritual. Ele fala assim que a gente é pedra viva, a fim de nos tornarmos casa espiritual. Na medida em que eu libero entendimento para vocês sobre sacerdócio, sobre casa espiritual, sobre relacionamento com Deus, sobre uma vida de santidade, sobre todos os propósitos de Deus, nós juntos estamos edificando uma casa espiritual. Então nós temos um sacerdócio entre os santos. Olhe para mim. O bom relacionamento entre nós também define o nosso sacerdócio, sabia? O bom relacionamento que nós temos, a comunhão, a amizade que nós temos, comer junto, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros nas suas necessidades, também diz respeito ao nosso sacerdócio. E o nosso sacerdócio aos santos. Porque quando eles ofereciam sacerdócio no lugar santo, eles estavam ajudando uns aos outros a cortar o pescoço do boi, a aspergir o sangue no altar, a estar fazendo a limpeza do tabernáculo. Quando eles ajudavam uns aos outros, né, no cuidado, na alimentação, né, compartilhando as ofertas que eram entregues. Tudo isso dizia respeito ao relacionamento deles, mas eles estavam exercendo um sacerdócio para acender o candelabro, para acender o incenso, né, para colocar o pão na mesa da preposição. Eles faziam isso em conjunto, eles não faziam sozinho. Era muito pão que era oferecido na mesa da preposição, porque depois os sacerdotes também comiam do pão. E olhe para mim, eles comiam juntos o pão. O pão que era oferecido na mesa da preposição era oferecido em sacrifício a Deus, mas depois Deus deixava os sacerdotes comer o pão, porque o pão não podia estragar. E olhe para mim, não podia sobrar nada na mesa da preposição, eles tinham que comer tudo. E juntos, não podia comer, vou comer meu pão lá, deixa para lá o Mandu, ele come o pão dele. Eles tinham que comer junto. Ô Mandu, vamos comer um pedaço de pão aí. Toma aí, Mandu, um pedaço de pão. Os irmãos estão entendendo? Então, o nosso sacerdócio na igreja não é diferente de como eles exerciam o sacerdócio no tabernáculo, porque eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Diga assim, nós precisamos ter tudo em comum. Sabe o tudo que nós temos em comum? Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim, se chama Jesus. Ele é tudo que nós temos em comum, porque Jesus é tudo que nós precisamos. Se Jesus estiver no nosso meio, nós teremos um bom relacionamento, sim ou não? Se Jesus for o centro da nossa vida, nós teremos um bom relacionamento.
Então depende de nós desejarmos com que Jesus seja o centro das nossas vidas. Depende de nós cultivarmos um relacionamento bacana. Mas eu quero falar de um terceiro sacerdócio. Que olha quanto serviço. Serviço para Deus, serviço entre os santos. E agora eu quero falar do terceiro sacerdócio, que é o sacerdócio que a gente serve lá no mundo. Quando as pessoas chegavam no pátio para oferecer os seus animais, as suas ofertas em propiciação dos pecados, olhe para mim, igreja, por favor. Quando eles chegavam no pátio do templo, chegavam multidões de pessoas. Eles ficavam assim, faziam uma grande fila na frente do tabernáculo. Eles separavam entre tribos e tribos na frente, faziam filas. E cada um ia oferecendo para eles o que eles tinham para queimar, né, em holocausto a Deus, para que fosse perdoado os pecados deles. Só que vinham muitas pessoas com muitas necessidades. Vinham pessoas mancas, aleijadas, coxas, com lepra. Vinham pessoas com problemas na família. Vinham pessoas de todas as ordens de problemas espirituais, físicos e emocionais. E olha para mim, sabe quem cuidava dessas pessoas que vinham com 1000 problemas? Os sacerdotes. Os sacerdotes da tribo de Levi tinham a função de cuidar das necessidades do povo. Para quem não lembra, os dízimos que eram entregues para os sacerdotes, parte dos dízimos era destinado para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos pobres e do estrangeiro. Então o dízimo no Antigo Testamento não era só para o sustento dos sacerdotes, era principalmente para o cuidado do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro. Estrangeiro que vinham de outras terras e que não faziam parte das tribos de Israel, mas eles eram aceitos para caminhar com eles. Alguns eram feitos de escravos e outros eram aceitos normalmente como pessoas comuns, mas eram chamados de estrangeiros. E os dízimos que eram entregues, olhe para mim, os dízimos eram entregues em alimentos no Antigo Testamento, em trigo, em cevada, em cominho, endro, hortelã, em muitas especiarias e alimentos que eram entregues, porque a carne que eles comiam era o que era oferecida no altar. O pão que eles comiam era feito do trigo que era dado. Então tudo isso que eles comiam, irmãos, parte dessas coisas era compartilhada com quem não tinha o que comer, sim ou não? Então o mesmo ofício que os jarsonitas faziam no pátio, assistindo às pessoas que vinham àquele lugar, ou indo de encontro ao cuidado dos necessitados, porque quem estava doente, quem era órfão e viúva, eles eram assistidos pelos sacerdotes. Os sacerdotes pegavam a porção de alimento e levavam para o cuidado dessas pessoas. É exatamente o que nós temos feito e vamos continuar fazendo na casa de oração. O nosso sacerdócio para ser oferecido lá fora, para quem não tem o que comer, para quem não tem o que beber, para quem não tem o que vestir, para quem não conhece a Cristo, tem que ser exercido também lá fora. Os irmãos estão entendendo? O nosso sacerdócio ao mundo, o nosso sacerdócio aos perdidos, aos santos, aos necessitados, tem que ser exercido. Então, o sacerdócio no Antigo Testamento e o sacerdócio no Novo Testamento, eles têm um paralelo entre eles. Eles se fundem na função. Os dois têm a mesma função, agora depende de quem quer exercer a função. Quantos estão disponíveis para exercer a sua função como sacerdotes? Deus deseja e espera que nós venhamos a exercer a nossa função. Mas você só vai conseguir exercer a sua função se, em primeiro lugar, olhe para mim, deixa os irmãos ali. Se em primeiro lugar você ler as Escrituras e tiver uma visão espiritual sobre o teu ministério. Segundo lugar, depois que você entendeu qual é a tua função, a tua vocação, o teu chamado, você vai começar a trabalhar para que isso aconteça. Pastor, o que eu vou fazer? Vem aqui que eu vou te orientar sobre aquilo que você deve fazer. Em terceiro lugar, você vai receber uma autoridade, ou seja, a autoridade seria a ferramenta espiritual para que você possa fazer o seu serviço espiritual com excelência para Deus. Os irmãos estão entendendo? Eu estou tentando explicar da forma mais simples possível, da forma mais fácil possível. Se bem que isso aqui tem muito assunto para a gente falar sobre sacerdócio, mas eu estou trazendo um pouquinho daquilo que eu gostaria de que entrasse no coração dos irmãos. Então, tem coisa para fazer lá fora? Tem. Mas tem coisa para fazer aqui dentro também. Mas tem coisa para fazer lá no seu quarto. Tem coisa para fazer lá no seu trabalho. Tem coisa para fazer no meio da rua onde você está. Em todo momento, nós somos sacerdotes em todo tempo. A nossa vida é dedicada a Deus 100% e integralmente. Em determinados momentos você não vai conseguir exercer um serviço, porque em primeiro lugar você não teve uma visão espiritual.
Você não conseguiu enxergar nas Escrituras o que você deve fazer. Em terceiro lugar, você não se move com graça, nem com excelência. Aí você não vai receber uma autoridade espiritual. Sabe por que Deus tem estabelecido algo muito forte lá no Vale do Ribeira? Porque a igreja está se movendo num serviço espiritual mediante uma visão que nós tivemos. Nós recebemos uma visão de Deus. Tive fome e me desse de comer, tive sede e me desse de beber, tive nu e me vestisse. Lá tem pobre, lá tem pessoas que não têm roupa, lá tem pessoas que precisam de Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Lá em Samaria tem pessoas precisando ouvir do Evangelho, nós fomos para lá. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as. Então nós estamos indo para lá, fazendo discípulos e batizando elas, porque nós tivemos uma visão espiritual na palavra, e estamos exercendo um serviço contínuo. Olhe para mim, o exercício no Vale do Ribeira e nas ruas está sendo contínuo. Por isso nós estamos recebendo de Deus uma autoridade espiritual, estamos conseguindo ter sucesso no nosso trabalho. Quem concorda, diga amém. Porque nós estamos continuamente servindo a Deus com o nosso ofício. Não é aquelas pessoas, não, hoje eu faço, amanhã ele tem quem faz, deixa para lá. Na medida em que cada parte realiza a sua função, nós vamos conseguir junto trabalhar de uma forma mais excelente para Deus. Mas se um dia você faz e outro dia você não faz, você acaba deixando nós na mão quem faz. Está entendendo? Se um dia você está disponível e outro dia você não está, você está atrapalhando quem está exercendo o sacerdócio. Porque cada um tem sua função, e se você não realiza a sua, você está atrapalhando a minha. É muito sério isso. É muito sério. E você nunca vai adquirir uma autoridade espiritual se você não está disposto a fazer um serviço espiritual. Missões não é viagem de turismo. Missões não é uma viagem de curiosos. Missões é algo para ser estabelecido da parte de Deus. Se um dia você quiser fazer turismo no Vale do Ribeira, pega a sua família e vai lá. Tem lugares lindos para ir lá. Mas missão não é turismo, irmãos. Então não sai na rua porque você é um curioso. Quero ver como é que é. Vai ler a Bíblia e ver a necessidade que tem. A demanda que tem de serviço aí fora, e o tanto que nós fazemos, é pequena, não é nem 1% do que precisa lá fora. E sabe qual que é o grande problema hoje? Que a maioria das igrejas estão olhando só para suas necessidades, egoístas, olhando somente para si mesmos, e não estão preocupados com ninguém lá fora. Por isso eles não saem para fora. É muito mais fácil e confortável ficar aqui dentro, sim ou não? É muito tranquilo. É de boa ficar aqui dentro. É muito sossegado. Vem aqui de quinta, vem de sexta, vem de domingo, faz um churrasquinho, fica de boa. E os perdidos? Se lasque para lá. Se eles descobrirem o endereço aqui, eles quiserem vir, aí beleza. É o que 90% das igrejas fazem hoje. Elas não estão preocupadas, irmãos. Elas não estão preocupadas. Por quê? Porque não dá dinheiro. Porque dá muito trabalho. Porque gasta dinheiro. Para ir no Vale do Ribeira e fazer uma viagem com 10, 15 pessoas, a gente gasta no mínimo R$1.500. No mínimo. De cesta básica que vai para o Vale do Ribeira, vai no mínimo, entre cesta básica e leite, vai R$5.000. Soma aí, 5.000 mais 1.500. Para fazer o trabalho de rua lá fora, para comprar as coisas, para colocar gasolina, para mover os irmãos, para fazer tudo essa logística aqui, a gente gasta no mínimo por mês uns R$500, R$600, no mínimo, por baixo. Então só por aí já é R$7.000 que a gente gasta. Entre cesta básica, entre a despesa de viagem, o trabalho. Eu fiz um orçamento ontem, para a gente acabar a casa da dona Zilda lá, vai precisar de R$17.000. Uma casinha de 40 e poucos metros quadrados. Entre mão de obra e material. O tempo nosso disponível para servir na construção estava muito escasso. Construtor de verdade é só o Salles. Ele sozinho não consegue, já tem 65 anos. A nossa mão de obra é pequena e uma vez por semana só, acaba só quando Jesus voltar essa casa. Aí nós decidimos contratar uma construtora. Sabe por quê, irmãos? Porque uma viúva que não tem onde morar, que ela é doente e ela tem uma netinha pequena para criar, ela precisa de um lugar digno para morar. E aí, movido na palavra, há 1 ano e meio atrás, quase 1 ano atrás, o pastor Juninho pregou. O meu coração foi movido a gente construir essa casa. E já faz tempo que a gente está tentando construir essa casa, a gente não consegue acabar. Então eu decidi contratar uma construtora, irmãos. Porque esse ano eu quero entregar a casa da dona Zilda ainda, irmãos. Em nome de Jesus.
Vou fazer um grupo no WhatsApp, vou colocar um monte de gente aí, uns empresários, umas pessoas que eu sei, para poder construir a casa da irmã. Você acha que eu estou preocupado com o dinheiro da igreja? Você acha que eu estou preocupado com o luxo do templo? Não estou preocupado com nada. Mas de verdade mesmo, irmãos, eu me preocupo com os perdidos lá fora. Porque se não tiver dinheiro para aluguel, eu não me importo. Eu me importo de verdade com quem está lá fora, com quem não tem o que comer. Eu me importo construir uma casa para Dona Zilda. Eu me importo ir lá fora e conversar com o morador de rua, a necessidade dele. O Cleiton e a Regina estão aqui, levanta a mão, Cleiton. O Cleiton e a Regina estavam morando na rua. A gente encontrou eles na terça-feira. Desde quarta-feira, quinta-feira vocês estão aqui, né? Desde quinta-feira eles estão aqui. Aquela tendinha ali das crianças ali é o quartinho deles. Eles falaram, pastor, que legal. Aqui parece um spa, tá da hora. Eles limparam aqui, né, Regina? Cuidou daqui da chacrinha. Fizeram um servicinho legal. E aí eu arrumei uma casinha para eles lá no São Roque, na rua Solimões. Eu deixo de pagar o aluguel daqui, irmão, mas eu não deixo de pagar o aluguel para a casinha deles lá. Até eles arrumarem um serviço, não vai deixar de pagar o aluguel lá. Sabe por quê? Porque a vida deles é mais importante do que esse salão aqui. A igreja não é isso daqui, a igreja é vocês. A igreja somos nós. Então as prioridades do sacerdote que entende as coisas, irmãos, vai fazer com que o nosso coração seja movido a ajudar quem precisa. Nós precisamos sim ajudar quem precisa, muito. Mas o problema é que só alguns estão preocupados com isso, outros não. E domingo após domingo, vocês vão vindo pregação após pregação. Se o teu coração não se mover para isso, irmãos, desculpa, mas o seu sacerdócio não está sendo oferecido a Deus. Os irmãos estão entendendo? O Cleiton e a Regina ficaram o Cleiton principalmente ficou 6 meses, né, Cleiton? Lá no Desafio da Fé, fazendo um tratamento de dependência química. O mesmo lugar onde nós colocamos o seu Antônio na quarta-feira, na quinta, na sexta, né? Sexta-feira nós colocamos o seu Antônio lá. O seu Antônio vai passar por um tratamento de 6 a 7 meses também, para que ele fique liberto do vício do álcool. Ele está lá no Desafio da Fé com o Fabiano. Aí nós compramos material de higiene pessoal para ele, demos roupa, cobertor, as coisinhas, tudo para ele. Só que a mensalidade lá é R$400, na realidade é 750, porque eu tenho muita amizade com o Fabiano, a gente fez muita obra, ajudou muito lá. Ele fez R$400. Eu tenho que pagar segunda-feira esses R$400 para o seu Antônio sair de lá do Desafio da Fé recuperado. Os irmãos estão entendendo? Isso é exercer sacerdócio. O seu Antônio está doente, ele tem o vício do álcool, ele precisa ser liberto. O seu Antônio comeu aqui com a gente, dormiu aqui na quinta para sexta. Nós precisamos cuidar de quem precisa ser cuidado, irmãos. O nosso sacerdócio diante de Deus só vai ser bonito, só vai ser eficaz se nós estivermos cuidando de quem precisa ser cuidado. Porque orar nós já estamos orando, cantar nós já estamos cantando, oferecendo sacrifícios espirituais. Reunir entre nós já estamos reunindo. Fazer churrasco a gente já faz. Tratar bem, ter uma boa comunhão a gente já está tendo. Tá legal, tá da hora, tá bonito. Mas e lá fora? Como que está lá fora? A demanda de trabalho lá fora é muito maior. Eu conto nos dedos da mão quem se move aqui dentro dessa igreja para ajudar quem precisa lá fora, irmãos. Na mão. Se você não entender de uma vez por todas o que é sacerdócio, e através das escrituras tiver uma visão espiritual do seu serviço, não vai adiantar nada eu ficar falando domingo após domingo e você não se mover para isso. Está entendendo, irmãos? Pastor, você está bravo? De jeito nenhum. Pelo contrário, eu estou muito feliz. Mas eu preciso ensinar para vocês o que é certo. Diga assim: o pai corrige o filho que ama. Se Deus está corrigindo nós na palavra é porque Ele nos ama, Ele quer ver a gente trabalhando para Ele da melhor forma. Mês que vem vai ter Vale do Ribeira. Aí a gente vai fazer uma arrecadação de alimento indo nos mercados. Mandei fazer uma camiseta da hora. Chama Projeto Amar. Levando o amor de Deus em forma de alimento aos necessitados. É a frase da camiseta. A gente vai mandar confeccionar uns panfletinhos. Pegar uns carrinhos de mercado. Ficar na saída do caixa assim no mercado. Com o panfletinho, um cartaz assim no carrinho. E o Mercado Pague Menos vai ajudar a gente anunciando que tem o Projeto Amar, arrecadação de alimento para ajudar os necessitados. E na entrada ali o pessoal dá o folhetinho, eles entram no mercado, compram o alimento e depositam ali. Aí a gente vai arrecadar recursos também aqui na igreja
Porque o que faltar de alimento lá, por exemplo, tem muito macarrão, mas faltou arroz, a gente compra arroz. Tem muito feijão, faltou café, a gente compra café. E mais a cesta básica que a gente também vai comprar e ofertar. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais alimento tiver para levar no Vale do Ribeira, mais povos a gente pode alcançar naquele lugar. Eu quero ir numa outra tribo indígena, que talvez eu nem sei se ela já foi visitada por algum cristão. Ela é entrando para a cidade de Eldorado, lá para o fundo, lá no meio da mata. Segundo falou o cacique Arlindo, eles são bem nativos, eles não usam nem roupa. Esses indígenas lá, eles não usam nem roupa, eles são meio hostil. Mas eu quero ir lá. Por quê, irmãos? Porque eu quero ir pregar o evangelho onde ele ainda não foi pregado. Eu quero cuidar de pessoas que estão precisando. Lá na tribo Taquariti, a gente já está cuidando e vai continuar cuidando. Na comunidade Unguara, Quilombola, a gente já está cuidando e vai continuar cuidando. Lá na comunidade Vaporanduva, Bocó, onde alguns irmãos foram comigo da última vez e da penúltima vez também, aquelas pessoas quase não ouviram falar de Jesus. E na última vez que nós fomos lá, eu preguei sobre Maria para falar de Jesus. E aí 30 pessoas, irmãos, mais de 30 eu acredito, se entregaram a Jesus naquela manhã. Isso é o evangelho verdadeiro. Sabe como que aquelas mulheres, alguns irmãos estavam comigo, o Renato estava dando a cesta básica para mim desse lado, o Jonas do outro. As pessoas tremendo pegavam a cesta básica assim, eu nunca vi tremer para pegar a cesta básica. Chorando assim, ó. Sabe por quê? Porque na mesa de uma mulher, no dia que vocês foram lá, tinha uma mulher estava cozinhando para o nenê dela fubá e cebola. Estava fazendo na panela fubá e cebola. Porque não tinha o que comer. Alguém vai dar fubá e cebola para o seu filho comer na hora que chegar em casa? Ele não tinha o que comer. E quando eu falo de exercer sacerdócio, eu falo de se preocupar com essas pessoas. Eu falo de amar o próximo. Se amar somente os que vos amam, irmão, que bem nós estamos fazendo. É fácil eu amar você, você é bonito, cheiroso. Alguns é meio feio, né? As mulheres, principalmente, são bonitas, cheirosas. Os homens é tudo feio, o homem é feio, não gosta de roupa. Só o Tiago que ficou bonito sem barba assim. A Ingrid gostou, né? Sem barba, né, Ingrid? Mas é fácil eu amar você. Agora a gente tem que amar, irmão, sabe quem? Aqueles que estão lá fora, que não nos amam, que não nos conhecem, que talvez não vai estar tão cheiroso como você quer que esteja. Talvez não vai estar tão bonito como você vai esperar. Os irmãos estão entendendo essa manhã? Diga assim: eu preciso ser um sacerdote e dedicar totalmente a minha vida a Deus, aos santos e ao mundo. Senhor, nós queremos orar nessa manhã sobre o que o Senhor comunicou aos nossos corações. Nós estamos na nova aliança, mas o nosso ofício de sacerdote ainda é o mesmo. Talvez é um trabalho diferente, mas o ofício é o mesmo. Antigamente, somente os que eram da tribo de Levi exerciam o seu sacerdócio. Hoje, somos todos da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, nos comprou na nova aliança e constituiu sobre nós reino e sacerdotes. Somos sacerdotes da nova aliança. Todos os santos, todos os que foram lavados e remidos no sangue, todos que foram santificados pela palavra de Deus, todos os que foram comprados com o sangue de Jesus, todos esses são sacerdotes da nova aliança. E nós entendemos que a nossa aliança é muito importante para aquilo que nós vamos fazer para o Senhor. Então, nós queremos nessa manhã fortalecer, renovar a nossa aliança no nosso sacerdócio. Nós não podemos negligenciar o que o Senhor deu nas nossas mãos. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor confiou para nós. Como igreja nessa manhã, nós precisamos, meu Pai, dedicar integralmente e continuamente a nossa vida ao Senhor. No que diz respeito, meu Pai, ao serviço dentro do templo, fora do templo, no nosso momento de intimidade com o Senhor, precisamos dedicar toda a nossa vida ao Senhor. Então eu peço nessa manhã, e eu estendo as minhas mãos para abençoar esses teus filhos. Ativa o ministério de sacerdotes nesta manhã. Ativa o ministério de sacerdotes nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo. Pai, vem nesse momento, meu Pai, destravar o destino dos teus filhos. Vem nessa manhã, ó Pai, tirar todos os obstáculos. Meu Pai, todas as barreiras, sejam elas físicas, espirituais, sejam elas emocionais. Tira do coração das pessoas tudo que impede cada um dos teus filhos de exercerem sacerdócio santo ao Senhor, Pai. Eu oro nessa manhã dizendo, Pai,
Destrava o destino dos teus filhos. Abra os caminhos para que os sacerdotes possam trilhar o caminho verdadeiro. Para que os sacerdotes possam, meu Pai, manifestar o verdadeiro sacerdócio. Para que eles possam cumprir as suas funções em amor ao Senhor, Pai. Nós não somos obrigados a sermos sacerdotes. Na mesma medida em que nós recebemos amor para sermos sacerdotes, é na mesma medida em que nós vamos manifestar o nosso sacerdócio em amor. Então nos ajuda nessa manhã. Abençoa cada um dos teus filhos e filhas, Pai, para que se tornem sacerdotes relevantes, e não somente sacerdotes comprados, mas também, ó Pai, sacerdotes, ó Pai, que se movem em direção ao propósito. Eu abençoo os teus filhos para que isso aconteça. Eu encorajo os teus filhos para que isso aconteça. Eu peço que o teu Espírito Santo capacite com ferramentas cada um desses sacerdotes para que isso aconteça, Pai. Eu os abençoo nessa manhã. Peço que cada coração seja direcionado por aquilo que foi liberado em palavra. Peço que cada vida seja edificada nessa manhã. Assim eu oro, agradecido e abençoando os teus filhos em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus.